Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Tá aqui hoje na presença do Senhor mais uma vez. Esse domingozinho chuvoso e abençoado, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Glória a Jesus. Vamos abrir Epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16 e 18. Vamos falar sobre o amor. Glória a Jesus. Primeira carta de João. Tivemos um EBD abençoado, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16 e 18. Glória a Jesus. Todos encontraram? João 4, 16 e 18. Vai dizer assim o texto. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Quero acrescentar aqui Romanos 12, versículo 9 e 10, que diz: o amor deve ser sincero. Odeiem os que é mau, apeguem-se aos que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar aos outros mais do que vocês. Amém? Nós vemos, irmãos, eu fiz até uma comparação de cedo, que nós amamos os nossos filhos, né? Nós amamos a nossa família. E quando se trata de um amor de pai para filho, o cenário ele muda. Quando se trata de um amor de pai para filho, o cenário ele é outro, ele é diferente. Nós vemos que as pessoas elas não costumam ter um carinho, um afeto e um apego uns pelos outros, como a Bíblia determina. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. E a Bíblia ainda fala que aquele que demonstra o amor, esse revela o Pai, porque o Pai é amor. E ele entregou o Filho. E ele dando o Filho, é obviamente que aquele que reconhece que o Filho é o Filho de Deus, aquele que reconhece Jesus como Salvador, esse também revela o Pai. E Deus, irmãos, quando ele dá o Filho dele por nós, não é à toa que a Bíblia fala que ele deu o seu único filho. E às vezes, esse amor que Deus tem por nós, para tentar nos trazer de volta para o caminho da salvação e da redenção, é claro que nesse caminho a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Nós, quando olhamos para os nossos filhos, queremos corrigir eles, é claro que às vezes nós devemos ser um pouco duros, devemos chamar a atenção, devemos puxar a orelha. E assim como foi falado nesta manhã, Deus ele faz a mesma coisa conosco, mas não é para nos castigar, nem para demonstrar que Ele é mau. Mas Ele faz isso exatamente para nos alertar do caminho que nós estamos andando. Olha o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, antes dele ter o direito à herança, na verdade, ele tinha o direito à herança, mas antes do pai dele morrer, ele já reivindicou aquilo que ele achava que tinha parte. Ele já reivindicou aquilo, ele chegou até o pai dele, o pai daquele que tanto ama, porque nós amamos, Deus, o ser humano, ele nasce naturalmente com esse amor, o pai e a mãe. Quem não tem filho, quando segurar a primeira vez o seu filho ou a sua filha nos braços, talvez todo aquele desprezo, talvez toda aquela rejeição, talvez todo aquele medo que você tem ou que você tinha, quando você segurar o seu filho no colo, você vai entender que isso dali não é nada em comparação àquilo que você está segurando. Porque o nosso filho, querendo ou não, ele muda o nosso caráter, ele muda, né, a nossa estrutura.
Quando a criança é gerada e quando ela vai se desenvolvendo no ventre materno, eu tenho certeza que o caráter do pai ele vai sendo forjado nesse período. São 9 meses, aproximadamente, né? Nesse período de 9 meses que a criança é gerada e ela vai se desenvolvendo e os pais eles costumam a organizar o enxoval, é quarto, é aquilo outro, preocupação com o plano de saúde, preocupação com vacinas, preocupação se vai nascer bem ou não. Querendo ou não, o cenário muda totalmente. A vinda de um filho é tão importante que as pessoas que adquirem imóveis de um quarto apenas, eles acabam trocando porque sabem a importância de ter algo preparado, mais aconchegante para o filho que está vindo. A chegada de um filho, ele muda tudo, todo o cenário. É claro que esse cenário ele pode ser revertido ou mudado no decorrer da trajetória do ser humano, porque a relação entre pai e filho, a depender de como ela acontece, pode prejudicar, pode piorar e pode até melhorar. Mas, de fato, a realidade é que até a criança nascer e até esse filho ter a consciência que ele tem a disposição para ser obediente ou não, nós percebemos que a nossa vida ela é totalmente mudada. Primeira preocupação de uma pessoa quando vai ter um filho é se vai ter condições de sustentar ou de manter. Uma outra preocupação é a questão de plano de saúde, porque várias doenças acometem as crianças. Será que eu vou conseguir pagar o plano de saúde? Será que eu vou conseguir manter? Uma outra preocupação é os estudos. Eu não vou ter condição para colocar em escola particular, mas será que a escola pública é boa? Será que... São todas as preocupações. Quando a criança começa a engatinhar, nós colocamos protetores nas tomadas para que elas não possam sofrer acidentes domésticos. Quando ela começa a andar nos pequenos passos, nós tomamos precauções com as toalhas da mesa para que eles não possam puxar na brincadeira e acabar quebrando alguma coisa, cortar alguma coisa. Nós providenciamos todos os cuidados. Quando preparamos a comida, quando ainda não desenvolveu os dentes, nós preparamos uma papinha o mais amassadinho possível e tomamos maior cuidado para que ela não se engasgue. E quando se engasga, a gente pede para levantar os braços ainda e sopramos o rosto, que é para ela recompor o fôlego. Tomamos todos os cuidados. Pode nascer com cara de joelho, mas para o pai é a coisa mais linda. Pode ter qualquer tipo de complicações de saúde, mas os pais nunca querem desistir dos filhos. Imagine os pais que têm filhos siameses no qual só há um tronco e na separação só um deles podem sobreviver. Imagine o coração do pai em ter que escolher ou ouvir os médicos dizendo que a melhor solução é ter que, por meio da cirurgia, um ou outro ter que ser sacrificado. Isso tudo, irmãos, abala a estrutura de um pai. Isso tudo abala o nosso coração. Só que a criança cresce bem, ela se desenvolve bem, não há acidentes domésticos graves, nós conseguimos dar educação, saúde, alimentação, mas chega um outro período que talvez é um dos mais complicados da vida de um pai, que é onde o filho ou a filha decidem ir embora. Porque toda andorinha voa, e elas não costumam voar sozinhas, normalmente elas geram famílias e vão embora. Querendo ou não, é isso que acontece. Aquele filho que você cuidou tão bem, ou que você cuida tão bem, sabe que uma hora ele vai embora. Uma hora ele vai embora. E às vezes essa partida não significa bem ele sair de dentro da sua casa. Significa que até mesmo com você cuidando por causa da idade, que os idosos precisam de cuidados, ele pode até estar com você, mas ele também tem uma outra família. Aquele todo cuidado que você teve para ele ou para ela, ele vai ter com a outra pessoa também. O filho pródigo, ele teve a irracionalidade ou erro de pedir aquilo que era dele por herança, porque a partir do momento em que o filho nasce, nada é somente seu. Tudo que é seu agora tem que ser compartilhado com alguém, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira.
O seu DNA é compartilhado. O seu genes é compartilhado. O seu nome é compartilhado, o seu sobrenome é compartilhado. Tudo que você tem, por mais rico que você seja, não é nada absolutamente seu. Porque tudo que nós temos é dos nossos filhos. O filho pródigo, ele acabou indo embora porque ele achava que dava conta de viver sozinho e provavelmente o pai dele sabia que não ia dar certo. Porque um filho que chega no pai e pede a herança para ir embora, com certeza não é uma atitude correta de um filho, porque até onde eu sei, o filho quer ficar com o pai até o último momento, até o momento em que ele tem uma nova família, construir uma nova família, e mesmo assim ainda há uma dificuldade de desapegar do pai e da mãe. Naturalmente seria assim. Ele pega a parte dele da herança e vai embora, e quando ele vai embora, ele, imaturo, acaba gastando tudo de uma maneira bem rápida, e acaba sendo humilhado, coisa que você não é dentro da sua casa. Você não sabe o que é humilhação. Ser xingado, ser maltratado, isso não significa tanto que é humilhação, não. Às vezes nós nos colocamos abaixo da linha do miserável. Tem uma faixa. E às vezes as pessoas se sentem miseráveis, estão nessa faixa. E tem outros que querem ser pior do que os miseráveis ainda. O filho, ele vai embora e ele acaba gastando tudo. Talvez ele achou que não ia acabar, é igual quando a gente casa, né, irmãos? Chega a conta de luz, e tem luz para pagar, né? Não é acostumado ainda com os boletos, começa a chegar as contas, a gente ainda vai se adaptando. E talvez esse filho, ele achou que o dinheiro não acabaria, ou que ele saberia organizar, não sei o que passou na cabeça dele. Só sei que ele errou em sair. Ele errou em sair do lugar no qual ele tinha todo o cuidado, todos eles, no lugar onde ele tinha todo o amparo, no lugar em que ele tinha absolutamente tudo. E normalmente os filhos que querem ir embora não são aqueles que estão faltando as coisas. Porque aqueles que estão faltando, eles vão embora na intenção de se prepararem e voltar melhor para resgatar o pai e a mãe daquela situação e levar eles a lugares melhores ainda. E aquele filho, ele acaba gastando tudo. E a Bíblia diz que ele acabou precisando ter que se misturar com os porcos, as bolotas do porco. Foi empregado, foi trabalhar em uma profissão que talvez para ele era humilhante. Só que ele lembrou, irmãos, de tudo isso que eu falei para os irmãos. Que quando ele era pequeno, as tomadas eram isoladas para ele não se machucar. Que a mãe e o pai faziam papinha para dar para eles. Que o pai, quando eles saíam provavelmente para caçar, sempre falava, não esqueçam de pegar a garrafa de água. Sempre o cuidado. Porque na casa da gente nós somos cuidados. Nós somos cuidados. Eu estou dizendo isso de uma forma natural, irmãos. Não estou me referindo a casos. Mas naturalmente era para ser assim. E ele lembra que aonde ele estava, ele era bem tratado. E ele decide voltar. E quando ele volta, a alegria daquele pai foi tão grande que o pai ele acaba fazendo uma festa para o filho que se desgarrou. Talvez a gente imagina que o pai deveria tratar mal, apontar, xingar, bater. Talvez quando ele volte, e é isso que muitas pessoas desejam quando ouvimos histórias familiares em relação a pai e filho, pai e filha. O nosso desejo é que a mãe trate a filha de uma maneira mais dura, ríspida, batendo, porque a gente queria que ela fizesse aquilo que na nossa cabeça ela merece. Só que a gente não entende que ela ou ele é pai e mãe dela. É um sentimento que você não vai ter por aquela pessoa jamais. Por mais que você seja mãe e pai, você nunca terá um sentimento
por outra pessoa igual você tem pelo seu filho. Você pode ter uma noção de como é as coisas, como as coisas funcionam, mas você jamais vai fazer por alguém aquilo que o pai e a mãe dela faria. Jamais. E foi isso que passou na cabeça do irmão daquele jovem, que se revoltou porque o pai ele preparou um banquete para aquele jovem e ele queria que ele fosse castigado. Agora, se nós que somos falhos, pecadores, realmente falta o amor verdadeiro no nosso coração, precisamos amar mais, precisamos nos dedicar mais ao outro. Se nós somos capazes de fazer tudo isso, imagine Deus. Imagine Deus. Eu não vim aqui falar uma lição de como ser pai ou de como ser mãe. Estou aqui mostrando para você o tamanho do amor de Deus como pai para nós que somos filhos. Isso tudo que eu contei para vocês não é para mostrar como você ama o seu filho, não. É para mostrar que mesmo você e eu sendo ruins, pecadores, queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine o que o Altíssimo, Criador de todas as coisas, Pai da eternidade, quer para mim e para você. E Ele quer algo tão grande para nós, que Ele fez o que você e eu não faríamos, que é dar o único filho que Ele tinha, para demonstrar que nos amam, para demonstrar que ama você. E eu fico às vezes de cabeça virada quando eu vejo alguém falando assim, Deus não me ama. Eu falo, o quê? Você tem coragem de dar o seu filho por amor de alguém? Eu vejo mães que não casam novamente porque amam os filhos e têm medo de conflitos familiares. Eu vejo os pais que quando perdem a esposa, trabalham, cuidam para proteger os filhos a qualquer custo. Eu vejo pessoas que sacrificam a própria vida dia após dia pelos filhos, mesmo sabendo que numa visão natural eles não merecem. Nós vemos isso acontecer. Agora, como é a cabeça de Deus, o que passa diante dos olhos do Senhor, quando Ele vê eu e você que somos filhos, co-herdeiros de Cristo, quando nós somos filhos por adoção, porque aquele que ama a Deus, obedece os seus mandamentos e anda nos seus caminhos, esse se ama o Senhor. Imagine quando eu e você nos desviamos da presença de Deus, e quando eu falo desviar, irmãos, não é ir lá no mundo, sair lá no mundo beber. Eu não estou falando disso não. Desviar do propósito, desviar do caminho, desviar da vontade do Senhor. Um filho, ele não desagrada o pai apenas quando ele sai de casa, mas quando dentro da própria casa ele começa a agir de maneira inadequada como filho, como ele já não tem mais uma característica de filho. O pai chega e fala assim, nossa, mas você não parece ser aquela pessoa que você não parece que é meu filho. Não foi isso que eu te ensinei, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te eduquei, menino, não foi para isso que eu te dei do bom e do melhor. Nós falamos isso para os nossos filhos e às vezes eles não estão lá fora. Agora imagine Deus quando vê um servo, uma serva do Senhor, dentro da casa do Senhor, e Deus às vezes já não reconhece mais como filho, porque já não sente mais o amor, já não tem mais o amor, já não tem mais o apego, já não tem mais o mesmo sentimento que sentia antes. Mas o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão. A demonstração de amor de Deus pela humanidade ao sacrificar Jesus ainda está valendo. Ainda está valendo. Talvez eu e você, nós não fomos uns bons filhos para os nossos pais, mas quem sabe nós podemos corrigir isso, ser um bom filho para o nosso Deus e ser um bom servo para Ele. Porque quando o seu pai e a sua mãe não pôde te segurar, te amparar, quando o seu pai e a sua mãe, porventura, uma ocasião ou outra, lhe virou as costas, ou não fez aquilo que você achava que poderia fazer por você, eu tenho certeza que Deus fez por você, e é por isso que nós estamos aqui, porque Deus fez por nós aquilo que nem mesmo os nossos pais e a nossa mãe, tendo capacidade de nos dar o melhor nessa terra, não consegue dar o melhor para nós ainda, em relação àquilo que Deus nos dá.
Eu fui pai muito jovem, eu casei com 18. O Adriel nasceu, eu tinha 19 para 20 anos. Ele tem 19, eu tenho 39. E não é só um filho que muda a mente de um homem, não. Precisaram vir 3 para que eu pudesse entender o que é ser pai. Precisei ter 3 para saber o que é ser filho. Precisei ter eles para saber que eu tratava o meu pai de maneira que eu não deveria tratar. E cada vez que eu olhava para os meus filhos e desejava o melhor para eles, isso alimentava no meu coração o desejo de tratar melhor ainda o meu pai, ainda a minha mãe. O filho, ele muda tanto a nossa cabeça, irmãos, que você não dispensa qualquer emprego, o que aparecer você quer trabalhar. Eu lembro que eu passei um problema financeiro tão grande, que eu tive que aprender a cortar o cabelo deles. O Gael foi num cabeleireiro uma vez na vida, e foi ano passado. Ele já vai fazer quase 10 anos. O Rafael, acho que foi umas 2 vezes no cabeleireiro. Porque eu não tinha dinheiro, irmãos. E o negócio foi tão sério que eu até cortei o meu próprio cabelo. Eu não vou no salão há anos. Hoje mesmo eu cortei meu cabelo em casa. E até o degradê eu aprendi a fazer. Porque a necessidade de um pai faz com que ele mude. Quem nunca viu aquela reportagem de o carro que cai no lago, a mãe com os filhos, e a mãe não sabe nadar, quando vai ver ela tira todo mundo de dentro do carro e sai nadando com os meninos nas costas, não sabe nem nadar. Depois ela deu uma entrevista, ela falou, não sei nadar, mas como é que você conseguiu? Não sei. O amor de mãe, o desejo de manter os filhos vivos. O quantos pais nós já vimos que já entraram em confusões e perderam a vida em troca do seu filho? Quantos pais nós não vemos que vão até bocas de fumo negociar com traficantes para que o filho saia vivo? Quantas mães nós já vemos que vão retirar as filhas do prostíbulo? Às vezes, eu já vi casos de pais e mães que pagam traficantes, que às vezes pagam quanto a filha receberia no trabalho para não vê-las em determinadas situações. Quantas mães já infartaram por causa dos filhos? Quantos pais perderam o desgosto de viver por causa das aflições que nós, como os filhos, provocamos a eles, achando que não deveríamos ser tratados assim? Sabemos que há erros, mas o trabalho de um pai é forjar o caráter de um filho. Porque nós forjamos filhos. Você tem que forjar seu filho ou a sua filha. Não é fala, vai. Não, irmãos. Forjar é fazer com que eles sejam melhor do que o que nós somos. É fazer com que eles pensem melhores, que os erros que nós cometemos para com os nossos pais, eles não possam repetir. E aí vem a questão das maldições hereditárias, dos demônios familiares. Isso tudo, você e eu, nós temos poder em Cristo Jesus para não deixar nada disso chegar até a nossa casa. Agora imagine o que Deus pode fazer para trazer você de volta para o caminho dele. Talvez ele pode deixar você ir, gastar tudo aquilo que, a parte que ele mesmo te deu. Aquilo que Deus nos dá, ele não toma. Mas se você quiser ir, você vai gastar e não vai render. E um dia você vai voltar. Às vezes, Deus permite que nós andemos em lugares que vai nos causar aflição. Porque quando você está longe do seu pai e da sua mãe, quem aqui já perdeu o pai e a mãe sabe. Sabe que queria ter de volta por 1 minuto, por 1 segundo. Porque às vezes o pai e a mãe da gente só quer falar. E às vezes Deus só quer falar com você. Às vezes Deus só quer falar com você, Ele só quer
Ele só quer conversar com você. E eu lembro que às vezes tem meses que eu passava, quando eu morava longe, sem ver meu pai. Meses. E quando eu voltei para cá, eu falei para minha esposa, eu preciso ver meu pai pela primeira vez na semana, que eu não sei quanto tempo ele tem mais de vida. 20 anos para mim pode ser muito, mas para ele pode ser nada. Um homem de quase 80 anos de idade. E Deus sente falta, irmãos, da gente como filho. Porque Ele cuidou de nós muito além do que você pode cuidar pelos seus. Ele cuidou e Ele cuida da gente. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não é filho de Deus. Você tem que sentir amor por Ele. Você precisa ter o entendimento de que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Não é um pedido, não é um sentimento, é um mandamento. É um mandamento. Talvez você não consiga amar o seu próximo, mas amar a Deus sobre todas as coisas é uma ordem. Nós devemos sentir isso para Deus. E todas as vezes que o seu filho ou a sua filha, ou você como filho ou filha, se sentir decepcionado, revoltado, constrangido, não importa se é você com seu filho, com sua filha, ou você com seu pai ou com sua mãe, não importa. Saiba, e como é o seu relacionamento com Deus? Como é? Às vezes você briga com sua mãe, você vai para o seu quarto, principalmente as meninas, fecham a porta e querem ficar sozinha. A sua mãe não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Só que isso não existe com Deus, porque onde você vai, Deus está. Onde você vai, a presença dele está. Ele nos vê em todo tempo, em todo momento. E você não pode olhar a Deus somente como um Deus altíssimo. Você deve olhar a Deus, além de Deus altíssimo, como seu Pai. Como aquele que cuida de você, como aquele que não deixa faltar. Por mais que você seja decepcionado com sua família, ou por mais que você se decepcionou com seus filhos, saiba que com Deus você jamais será decepcionado. O que pode acontecer é ao contrário, é decepcionarmos Ele. Isso pode acontecer. E todo momento fazemos isso. E em todo momento Ele nos perdoa, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E todo mal que nos acontece, embora seja a permissão de Deus, muitas das vezes são escolhas nossas, quando nos afastamos do cuidado do nosso Pai. Quando nos afastamos do cuidado daquele que nos deu a vida, daquele que nos gerou a vida, daquele que deu o filho, daquele que zela, que cuida, daquele que quer nos carregar no colo, que coloca sobre a nossa cabeça um teto, que coloca sobre os nossos pés um chão, nos quais nós podemos deitar, encostar a cabeça e dormir. Nós só podemos ter paz com Jesus. O seu filho, a sua mãe, o seu pai pode te dar problema, você pode perder o sono por causa deles, mas saiba que por Deus você dorme a noite inteira tranquilo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Veja Deus como seu Pai, irmãos. Veja como Ele como aquele que te cuida. Não saia de perto do seu pai, daquele que tem te sustentado. Não saia de perto daquele que cuida e zela pela sua vida, independente daquilo que você faça. Ele vai mais além do que entrar em bocas de fumo para negociar com o traficante pela sua vida. Ele vai muito além de tirar da própria boca e dar para nós, que é isso que a mãe faz, é isso que o pai faz. Tirar da própria boca. Ele vai muito além de deixar de pagar as próprias contas, às vezes para comprar os livros da sua faculdade. Ele vai muito além do que nós fazemos investindo nos nossos filhos, ele vai muito além do que isso. Se você acha que isso é um sacrifício, fazer isso pelo seu filho é um sacrifício sim, mas também é uma obrigação nossa como pai de cuidar. Agora está na sua responsabilidade como filho, de valorizar aquilo que os pais fazem, assim como está nas nossas mãos a responsabilidade como filhos, servos de Deus, zelar aquilo que Deus tem nos dado. Você quer a sua herança para ir embora? Para depois você ter que voltar humilhado, constrangido?
abatido. E talvez o seu retorno provoque uma festa, porque assim como uma ovelha, quando ela volta, há festa no céu por uma alma que é ganha. E é isso que acontece. Mas não há necessidade de você ir embora. Eu não estou dizendo da estrutura física da igreja, eu estou dizendo da presença de Deus. Não compensa ser dentro da casa dele, ficar no quarto isolado. Deus quer você à mesa com ele. Deus quer você à mesa com ele. Lá em casa nós temos um costume, desde sempre, nós sempre jantamos na mesa. Na nossa casa já virou um hábito, é proibido comer nos quartos. É proibido pegar o prato e se retirar, não. A mesa é comunhão. A mesa fala muito mais do que aquilo que nós pensamos. Não é apenas o suporte para colocar os pratos, não. É na mesa que nós olhamos os olhos um do outro. É na mesa que nós contamos as nossas emoções. É na mesa que nós conversamos. É na mesa que nós temos ideias. É na mesa que nós compartilhamos sonhos e planos. E quando nós nos retiramos da mesa, infelizmente, sobra para a esposa retirar a mesa. Mas enquanto nós estamos na mesa, nós estamos em comunhão. E às vezes, os nossos filhos querem pegar o pratinho, o copinho e ir para o quarto se isolar. E aí você vê ele se isolando da sua vida. Assim é Deus. Ele não quer que você se isole. Ele não quer que você pegue o pão e vá para o seu cantinho. Ele não quer que você pegue o pão, o prato que Ele te deu, que você está sendo sustentado é por Ele. E às vezes nós pegamos isso tudo e nos isolamos, achando que Ele é o nosso Pai terreno, que vai falar assim, vem para a sala, vem para o quarto, deixa. Não, Ele não faz isso não. Ele não faz isso não. Ele corrige. Aquilo que você não tem coragem de fazer com o seu filho para corrigir, saiba que Deus tem coragem de fazer com você. Aquilo que você não tem coragem de falar para uma correção familiar, Deus tem. Você pode ter certeza disso. Deus tem. E às vezes nós vemos dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, dentro do ministério, do seu ministério. Eu não estou dizendo somente aqui dentro da igreja, dentro do seu ministério. Será que nós estamos sendo filhos? Será que nós estamos com característica de filhos? Ou será que nós já estamos planejando fazer igual o filho pródigo? Não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de Jesus. Estou decepcionado. Tem gente que fala assim, estou decepcionado. Hoje eu estava aqui, irmãos, e quando a equipe de louvor começou a cantar, eu comecei a falar com Deus, porque às vezes Ele, como nosso Pai, Ele escuta os nossos medos, né? As nossas ansiedades. E é isso que você tem que fazer, contar para Ele. Seus medos, as suas ansiedades, as suas dificuldades, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa fazer. E eu estava ali conversando com Deus. Eu falei, Deus, meu Deus do céu, 2026 começou, Senhor, como é que vai ser esse ano? Será que vai ser um ano difícil? Será que vai ser um ano bom? Como vai ser de trabalho? Como é que vai ser de ministério? Como é que vai ser o Conjunto Manaim? Como é que vai ser os jovens? Como é que vai ser as crianças, Jesus? Estava pensando, como é que vai ser? Como é que vai ser, Senhor, essas 50 cadeiras que o Senhor mandou eu comprar, Jesus? Cadê o povo, Senhor, para encher essas cadeiras? Inclusive, quinta-feira aqui estava cheio, né, irmãos? Estava uma benção aqui. Quinta-feira aqui estava uma benção. Glória a Deus, parecia festividade. E eu falei, meu Deus, cadê? Como é que vai ser esse ano? E às vezes na casa de Deus nós passamos por isso também. Na casa do Senhor, às vezes nós passamos por isso. Mas você tem que entender que você tem um Pai. E eu estava falando com Deus aqui, enquanto a equipe estava cantando, e Deus me fez lembrar. Ele trouxe a minha recordação. Todos os momentos que Ele teve comigo.
E quando eu perguntei para Deus como vai ser esse ano, Ele falou assim para mim: eu trouxe você aqui, eu te mostrei o que você viu e tu ainda está achando que está sozinho? Tu ainda está achando que está sozinho? E eu lembrei dele como meu pai. Que todas as necessidades que nós tivermos aqui, nós vamos procurar Ele. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Porque nós temos um Pai, eu tenho um Pai e você tem um Pai. Então que a partir de hoje, irmãos, você e eu, nós passamos a ver a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas também como nosso Pai.